Podemos brincar? Vamos começar. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é o lápis de cor, tá? Então o lápis de cor é facho. Aqui, ó, essa família aqui. Vamos começar com o lápis de cor facho estreito, potência pequena, média e alta. E aí vocês vão chegar para uma árvore como essa aqui, que é larga, uma cisalpina bem larga, uma palmeira como aquela que é palmeira, não é tão larga, mas é alta. Depois vocês vão fazer uma palmeirinha menor, uma árvorezinha como essa aqui menor, lá tem uma palmeira menor. E aqui tem rafes, que são pequenininhas e que a gente usa o fachinho difuso ou aberto, o mais abertinho com menor intensidade. Então nós vamos fazer esses do mais alto, intenso, para o mais menos. Então a gente liga e depois cada um de vocês vai lá e pode brincar à vontade. Aí eu vou ficar vendo o que vocês estão fazendo. Porque não pensem em vocês que isso é de graça. Eu tô olhando tudo. Pronto, pode começar por uma grande para usar na palmeira ali. Na palmeira? É. Tá. Vamos lá. 30 watts, 15 graus. É super potência, hein? 3.000, cara. 3.000. Todos eles de jardim 3.000 estão aqui. Como o 3.000 no LED não é tão amarelo, ele combina com tudo, é uma cor que dá para combinar com tudo, né? E pode ir lá perto da palmeira, pode ir lá perto da palmeira para mostrar como o tronco fica bonito. Ela nem está muito trabalhada, mas tá vendo lá em cima? Como ela é rica de plástica? E como os coquinhos ficam ótimos quando eles estão em cacho aberto, assim? Porque eles ficam vermelhos, depois eles vão amarelando, cai, né? Depois perde a cor e cai. Olha como o tronco é bonito. Vocês estão vendo o facho onde começa? Que ele não está embaixo. Por que ele não está embaixo? Porque assim ele fica muito mais leve. Ele não fica fincado no chão como se fosse uma coisa assim, no espeto, né? Agora se você puser, tá vendo assim? Ele ganha muito em riqueza, porém, ele pode começar a iluminar demais embaixo. Quando acontece isso, a gente pode pedir para colocar uma máscara interna para diminuir o ângulo de saída. Porque estão vendo como fica bonita a palmeira toda? Olha, Maristela, se você puser a mão na metade para trás, vai sumir bastante o facho de saída. Ah, sim. Tá vendo assim? E aí ampliou, né, nas folhas. Então, por quê? Porque aí vocês tiram esse facho duro que começa muito na base do tronco, né? E se a gente colocar com dois, dona Esther? Um pro tronco e outro para as folhas? Também pode. Ah, vai ter que ter dois sempre. Porque para pegar toda a copa, você tem que ter dois. Tem facho fechado ou aberto? Fechado eu tenho 15 graus. Tá bom, 15 tá bom, graus, 30 tá bom, tá 15 bom. watts. Olha, nesse caso aqui a potência é metade. Vai ser 15 watts e 15 graus. Minha sugestão, Maristela, é colocar esse que é de maior potência para as folhas e cacho e o outro que é de menor potência para o tronco. Assim, dona Esther? Pode ser mais perto. E ela só tem que ser orientada. Vocês estão vendo lá em cima? Sim. Como pinta a folha? Ela tá no escuro, de repente ela começa a aparecer. Olha lá, olha só. Vocês vão agora fazer isso para vocês verem como uma pequena movimentação no facho muda toda a percepção. Olha só os cachinhos como ficam mais bonitos quando a luz está de baixo para cima. E aí fica a parte de cima escurinha, né? Então fica um claro escuro muito mais rico. Dá para ver que são bolinhas, né? 3.000K tá bem. Fica ótimo o 3.000. Fica muito bom o 3.000. Muito, muito bom. Porque justamente no LED o 3.000 não é tão amarelo, ele é mais vivo, assim, um pouquinho mais luminoso. Então fica bem, combina bem. Tá vendo o facho de 15 graus lá no muro? Como ele se comporta, a fotometria dele tá lá no muro. Mas se vocês pegam a fotometria, o ângulo de abertura é esse aí. O gráfico mostra esse ângulo. Então você tem um iluminando a parte do tronco e o outro a parte de cima. Uma palmeira que tem tronco com valor plástico assim, ela tem que ter realmente um facho para o tronco e outros dois para dar cobertura da copa. Se você tem conjuntos você pode fazer uma só. Faça um coqueiro anão. Coqueiro anão, você vai fazer o facho mais aberto, ó. Um facho mais aberto, talvez ele pegue todo o coqueiro.
de muito menor intensidade. Então, é maior abertura e menor intensidade. O que significa? 15 graus, provavelmente com abertura maior, 30 graus, vai dar a intensidade certa para ele. E aí você vai pensar bem nos cocos, né? Para iluminar bem os cocos. E ele vai precisar de alguém para o tronco, que seria menor, uma coisinha de 9 watts, 6 watts, 6,5 watts, com um facho mais concentrado. Aí ele vai rasgar o tronco e vai ter o mesmo desenho que aqui. Então você tem que diminuir a intensidade, então diminui a potência e abre o facho, vai diminuir a intensidade mais ainda. Dona Esther, e se a gente colocar facho fechadinho no caule, né, no tronco, e mais aberto para folhagem? Bom, se você puser mais aberto, ele vai começar a escapar. Por quê? Tá. Com 25 graus, 15, 20 graus, à medida que ele é mais alto, lá em cima vai estar mais abrangente. E você está com a intensidade melhor. Então, para uma coisa esbelta, não interessa abrir o ângulo. Por exemplo, o coqueiro anão vale, porque ele tem 2 metros, 3 metros, né? O coqueiro anão é bem baixinho. Não, agora então, vocês... poderia ser diferente nessa que ela é mais... Sim, aí sim, nas árvores que a copa é larga, aí sim vai se usar isso, sem dúvida. Até porque você precisa de muitas, então você vai pegar uma aqui, outra ali. E o que interessa é trabalhar bem a plástica dos troncos, porque a escultura está no tronco. A folhagem ela é muito regular, ela faz uma espécie de uma cobertura, como se fosse uma tenda. Essa árvore é muito bonita. Quero que vocês vão lá mexer na... Pode ir mexer. Oi. O coqueiro anal, Sim. as folhas é 30 graus e a potência é 15. Ou 15 ou 9,5 por aí. E pro tronco. Pro tronco, 6 watts e 15 graus. Porque tem que ser assim, olha, tronco estreito, então facho tem que ser estreito, se ele é baixinho não precisa ser grande potência. Mas a árvore não. Então ela tem que abrir por quê? Porque de perto não vai ser tão grande assim, então o facho tem que ser maior. Nada? São 15 graus, certo? Ambos são 15 graus. Mais potente, né? 30. Ah, sim, claro. Para uma altura dessas, tem que usar 30 watts, viu? De 15 watts, olha onde o alcance ela dá. Posso virar ela? Vamos virar, peraí. Vira ela. Isso. Pode virar pro chão. Ah, tá bom. Sim, sei lá, mas de 10 metros. Nossa, ela vai bem, né? Vai bem, não? Ela tem bom desempenho. Nossa, 15 watts, olha isso. Olha que bonito lá em cima, como os galhos trabalham bem, a plástica do galho é uma maravilha. Vocês estão vendo? Como é gostoso fazer isso? Porque, olha, Maristela, por favor, muda de posição para verem como a fotografia muda. Radicalmente. Se você põe, por exemplo, atrás desse tronco, você já não vai conseguir aquela percepção daqueles lá da frente. Então uma árvore dessas tem que ter 2 a 3 projetores sempre. Porque a copa é muito larga, muito larga. Gás. As duas são 15 graus de abertura. Se a senhora quiser, tem uma de 30 watts, 32 de abertura. Ah, queremos. Então veja como os 15 graus, como é muito alta, a abertura é grande. Se fosse um coqueiro anão, a abertura ia ser pequena, teria que ser um ângulo maior. Porque a altura pega ele no começo do facho, né? Agora o Igor vai colocar um projetor de 30 watts com 30 graus. Ah, uma abertura mais... Maior, exatamente. Que é para justamente copas grandes, de grande altura. Uau, olha só muito. É que daí ela... 32. Então, quando você tem que economizar luminárias, né? Eu gosto muito de usar fachos até 25, coisa assim, porque plasticamente a gente desenha com mais sombras, né? Mas às vezes, quando a árvore tem folhinhas miúdas, assim, muito regulares, aí você pega, por exemplo, se fosse uma cerejeira, a folhinha da cerejeira é miúda e o tronco é muito bonito, mas a copa é bem regular.
Então você pode iluminar como se fosse uma tenda, como eu digo, uma lona esticada, com uma coisa dessas. Depois você vai pontuar detalhes do tronco, coisas que são acidentes, né? A reflexão do tronco abre todo o facho embaixo e você tem um caminho iluminado naturalmente. Aí, ó, por favor, olha só como é delícia fazer isso. Uma das coisas mais importantes do jardim, justamente pelo contraste, que está tudo escuro, é você não ver de jeito nenhum o aro luminoso da saída do refletor. Então, por favor, Daniel, vira um tiquinho de nada Uma inclinadinha? dá uma inclinadinha para trás. Uma inclinadinha de nada. Vocês vão ver como é a focalização final. É assim. Isso. Sumiu o facho, tá vendo? Então, as luminárias têm que ser orientadas de maneira que ninguém veja mais do que isso aqui. Para essa árvore seria só essa luminária, seria... Ah, teria que ser mais. 2 ou 3, pelo menos. E se fosse uma mangueira que é mais densa? A mangueira é um problema. Eu confesso que não sei iluminar a mangueira direito. Porque ela é muito fechada. Em geral, Ulisses, eu não ilumino mangueira, porque a maioria das mangueiras que eu tive a oportunidade de ver para iluminar, elas eram muito densas. Então o que eu faço? Eu ilumino de cima do galho para baixo, para dar assim aquela coisa do volume escuro em cima de um piso que está iluminado. E também é bom porque os passarinhos têm onde dormir. Ah, essa posição. Porque ela é uma água que protege muito de chuva. Cadê o fechadinho de 15? Esse é o 15, né? Olha, todas as vezes vocês têm que fazer, para cada distância que vocês vão usar, como o facho vai se comprar, para vocês verem a abrangência daquele facho naquela situação, naquela altura. Porque é aí que você vê o que você está abrangendo. Então, assim, aí, depois disso é uma posição. A posição para dar o desenho e a posição para não se ver. Olha lá como agora não se vê. Né? Tem que ser assim. Não pode ser daquele jeito que estava. Porque, logicamente, eu estava dando ênfase ao facho e não ao controle. Mas isso, no final, tem que ficar assim. É muito bom fazer isso. Então, é interessante isso. Dona Esther, e se a gente começar a brincar com mais pincéis, de repente pintar lá no fundo e fazer também pra cá? Por favor. Pode pegar? Claro que pode. Pode tudo. Tem extensão para Hoje pode tudo. Tem. Eu nunca tinha focado nada de iluminação em jardim, né? Então, assim, a primeira sensação, assim, que foi, era assim, a gente viu o jardim totalmente no breu, né? Nada de luz, assim, um jardim morto, sem graça, né? Porque não tinha nada de luz, totalmente morto. Aí, de repente, começou a colocar aquelas luminárias, né? Embaixo das luminárias. Gente, aqui parecia ser cinema, né? Começou a ficar mágico já. A experiência da aula com a professora Esther foi sensacional. Primeiro por conhecê-la, né? Eu acho que estar com ela presencialmente foi algo único e também de toda a experiência, porque eu vejo que ela, muito mais que a experiência que ela tem, da parte técnica mesmo, a vivência que ela teve ao longo da carreira dela. Então, essa troca que a gente vinha tendo online e fazer isso de forma presencial foi algo muito enriquecedor, né? Aquela ali desligou? E daí, começando a ver, primeiro foi o coqueiro lá e tal, né? Aí ver aqueles cachos assim, um vermelho, até a natureza contribui, né? Só um estava vermelho, os outros 3 estavam branquinho, amareladinho, assim, né? Então, assim, já deu um destaque para começar de cor, quer dizer, que apareceu a cor por causa do facho de luz, né? Então, assim, primeiro também a surpresa, né? Que a luminária era muito boa para chegar com aquele facho lá em cima, porque aquele coqueiro, sei lá, devia ter
sei lá, 7 metros de altura, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, o poder do facho, uma luminária muito boa para ter o facho para chegar lá naquela altura e dar aquela beleza que a gente presenciou, né? E mesmo assim, ainda vendo o verde das folhas, vendo o caule, então, assim, foi muito maravilhoso, assim, muito legal. Na prática, nossa, aquele momento que a gente estava iluminando o jardim, que a gente foi até o outro da frente, ver exatamente os efeitos, entender os ângulos de abertura, entender o porquê de utilizar cada peça. Então isso, acho que de forma online ficaria muito vago. Então, assim, a sensação que os ambientes nos trouxe, né, aquela experiência de estar todo mundo ali, de estar contemplando. Então isso foi, assim, sensacional. Se você vier mais pra frente, isso, é só vir pra frente e jogar esse facho para o teto branco, aí ele vai jogar a luz para lá. Mas de qualquer modo, dá para vocês verem como a luz difusa não dá o mesmo valor, né? Porém, a gente não pode dispensar a luz difusa na residência, porque também não pode viver dentro do museu, né? Quando o vaso está sozinho, ele iluminado, ele fica dramaticamente iluminado, né? E esse dramático excessivo é coisa de museu, né? Não é coisa da residência. Então sempre tem que ter um fundinho um pouquinho mais claro. Eu vou fazer esse fundinho para vocês agora. Ó, tá vendo aqui? Aumentou a intensidade, né? Aumentou bem a intensidade. Mas vejam como é uma iluminação regular, uniforme. Ela perde graça porque não tem o mesmo valor, o mesmo desempenho formal, né? Plástico. Agora, se o Cássio se dirigir àquela escadinha maravilhosa, cor de laranja, olha, isso, agora põe bem de cima e depois você vai girando para o lado para mostrar a diferença entre uma coisa e a outra. Mas é outra aparência, né? E estamos com fundo razoavelmente escuro. Repare o marrom do mármore, como ele ganha cor. Se fosse preto, ele ficava ligeiramente marrom, mas não tinha vida nenhuma. Mas como é marrom, ele ainda tem aquilo que eles chamam de luminosidade, né? Porém, a gente precisa de um fundo mais escuro porque valoriza muito mais, né? Então é bom que mesa de centro, coisa assim, não tenha uma cor muito clarinha. Mesa branca não funciona, porque você ilumina as coisas, ilumina o ambiente todo, né? Porque tem muito reflexo. Aqui não, você está privilegiando o objeto que você quer ver, né? É muito bonito isso. Se você... Não vem para frente, não, que você vai cair, Cássio. Mas é que eu queria depois mostrar para... Isso aí, pronto, é a mão só. Ou seja, viram como muda tudo? Então a gente tem que escolher qual é o ponto de vista principal do objeto e escolher aquele e trabalhar o fundo. Eventualmente, para determinadas coisas, não dá para iluminar a sua frente, você tem que ter um fundinho. Então você pode pôr uma luzinha de baixo para cima lá para variar bem. Aí você tem uma plástica linda por exemplo, estátua de jardim, quando tem casa assim que tem estátuas de mármore e tal. Sempre é bom considerar uma luz de frente e uma luz de trás, sendo que a luz de trás tem que ser muito menor e tem que vir na direção oposta, né? Para você justamente conseguir compor a imagem total. Porque de frente você vê tudo, mas depois tem pedaços que ficam só sugeridos, né? Então é muito mais bonito isso do que eu iluminar tudo por inteiro, né? Então, se eu tiver uma luz de foco, de
de cima para baixo, eu tenho que ter uma de trás, de baixo para cima. Para cima, é. Menos intensa. E menos intensa. Isso é uma regra grosseira. Que aí ela vai fazer assim. Isso, porque aí ela vai ajudar a definição, mas não vai dar o mesmo valor. Porque senão você fica com frente e fundo, você não sente uma. Porque quando você fala com alguém, você está falando mais com o rosto de frente do que com a nuca, ou com as orelhas, né? Tá certo? Então é a mesma coisa. E geralmente estátua de mármore tem a mesma cor, né? Então você dando essa diferença, você dá prioridade para uma parte. Então isso se chama também dar prioridade. Por exemplo, eu quando ilumino aqui, eu sempre faço o possível. Quando ilumino de dia, ponho a posição, porque eu não ilumino nada, né? Porque essas lampadinhas não iluminam nada. Mas eu digo, eu ponho a flor para que ela fique. Essas aqui, as mais importantes, fiquem em primeiro plano. Já não está mais como eu tinha escolhido, mas está tudo bem, está lindo do mesmo jeito. E eu amo esses quadros, os vasos, as meninas são ótimos. Pronto, ele botou a luzinha lá. Tá vendo como é interessante? Porque aí você tem a transparência das folhas, ganha vida. Isso tudo tem que fazer experimentando. Vocês lembram que eu falei para vocês comprarem uma lanterninha? A lanterninha é para isso, as duas lanterninhas. Lembra que eu falei? Tem que ter aqui girofacho e, se possível, duas, porque aí vocês fazem essa composição. É brincar o dia inteiro com a luz. É bom que a gente fica meio maluco, né? Você falou que a sua filha fala, mãe, agora eu vejo o defeito. Os meus filhos, quando eram pequenos, era assim, mãe, você está só olhando para cima, olha para baixo, olha para frente, você só olha para cima. Eles brigavam comigo o tempo inteiro. E pior de tudo é que eu já caí em obra por causa disso, né? Caí uma vez feio numa obra lá na Avenida Paulista, tinha buracos, era um tablado, né? Tinha alguns buracos. Ainda bem que foi só uma perna, a outra ficou. Tá lindo, Cássio. A transparência oposta assim é muito simpática, porque você tem uma visão diferente, né? Olha que lindo. Veja como as pétalas ficam transparentes, é lindo, né? É mais um vaso de trás, né? É muito bonito isso, é muito bonito. A luz de ênfase de qualquer coisa de dentro da casa, uma escultura grande, um quadro, um objeto de mesa, uma coisinha qualquer negócio de ênfase, ela sendo dramática, ou seja, tendo mais contraste, sempre é melhor do que tendo uniformidade. A não ser quando você tem um conjunto de aquarelas, pintura em aquarela, que geralmente são pequenas, né? E são cuidadosas porque elas deterioram com facilidade. Aí tem que ter luz difusa e de baixíssima intensidade, senão você mata a aquarela, né? Deteriora a tinta, que é muito frágil. Mas é o único caso, aquarela. Porque o resto você pode ter mais intensidade. Aquarela e tecidos, né? Tapeçarias, tudo assim. Que não pode deteriorar porque não pode ter radiação azul, né? Ultravioleta. Olha que bonitinho. Você quer fazer o teste com essa pequenininha aí? Tô curiosa. Eu quero também, eu também quero testar. É só colocar na tomada, Daniel? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Muito legal essa luminária. Muito legal essa luminária. Nossa, ilumina muito. Ilumina muito. Quantos watts? 6.3. 6.3? Nossa. Auschwitz, assim, né? Fez uma floresta no teto. Ai, que lindo. Olha, isso é outra coisa muito bacana. A silhueta, olha que bonito aquele desenho. Como é mágico isso. É muito bonito fazer silhueta na parede ou no teto. E de cima para baixo? Essa de cima para baixo vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Porque como ela tem um facho concentrado, ela vai marcar o vaso. Ah, linda. Ela quase não aparece. Ela é rústica. Ela é bem legal essa luminária. Bem bonita. Muito bonita a luminária, adorei. Cássio, coloca ela bem em cima. Muito boa essa luminária, Daniel. Foi boa lembrança você trazer, viu? Muito boa. Ela lava mais.
Tem que mostrar a outra aqui. Pega lá, pega a turma, pega a turminha. Aí depois eu queria ver elas como se comporta ali na mesinha de vidro. Ah, é verdade. Vamos fazer um teste na mesa de Vamos vidro. fazer? Vamos. Vamos pra lá. Mas o fio chega lá? É? O fio chega lá? Tá? Chega. O fio deve chegar porque tem um espessor. Chega, tá na extensão. Essa eu não vou sobrar É pesada? Tá pesada? Nossa! Então o gesso tem que estar bem estruturado, né, pra aguentar ela. a luz difusa. Ela tem o dissipador, né? É só um pouquinho. Cuidado pra não cegar, galera. Agora. É. Já deu pra sentir aqui que Já deu pra sentir o peso. Deve estar super quente aí o já. peso, o ofuscamento é bem intenso. É o dobro da potência da outra. Pesado. Só um pontinho. Eu tô vendo o refletor dela. Tá, né? Porque eu tô bem baixo aqui, né? Vocês não devem estar vendo. Mas eu acho que é alguma coisa assim, pelo volume que tem em cima. Eu acho que eu não tenho esse olho ainda. Eu ia tentar enxergar, mas eu não consigo enxergar. Veja, você tem uma luminosidade muito intensa naquele furinho. Então é porque eu tô olhando dentro do facho da distribuição da luz dentro do refletor, né? Mas realmente tem que ter alguns anos para depois você sacar rapidamente. Olha, mas ter só um pontinho é incrível. Tem 13 ali? Eu acho que só pode ser um refletor elíptico. Porque o Aí ele faz um foco, desenho assim, o foco da saída luminosa, aliás, o ponto da saída luminosa está num dos focos e o foco de abertura dela está abaixo desse furo no outro foco. Então dá para fazer um estreitamento e depois abrir o facho. Dona Esther, só tira uma dúvida. Ali, ó, volta lá, Cássio. Tá vendo que ela tá formando várias ogivas? Eu lembro que a senhora tinha comentado que, por que mesmo motivo que elas formam assim? É o desenho do refletor. Então ele tem refletor. pequenas diferenças que cada trecho dele dá uma saída diferente. Esse tipo de luminária não é para ser usado na parede. É para ser usado em objetos, assim. Por isso, o fato de ter essa variação não tem nenhum problema. Muito boa a iluminação, viu? Gostei bastante. Bem legal, Daniel. Bem legal. 8 milímetros. Essa saída. 8 milímetros. É um furinho, né? De nada. Detalhe, se tudo isso for preto, por exemplo, se você está no museu e você quer criar uma ambiência bem mágica, se tudo isso é preto, aí você não vê nada de saída de luminosa, porque o que você está vendo é uma sobra luminosa que bate nessa espessura e difunde um pouquinho de luz. Essa é a luz que vocês estão vendo. E se for preto, não tem nada disso, então some tudo. Entretanto, tem muita luz saindo daí, você não vê ela sair. Tem preto aí, Daniel? Não, mas tem o fio isolante. Fita isolante. Vamos fazer o teste lá na mesa de vidro para ver. Iluminando de baixo para cima. Então vejam, na prateleira de baixo, ele está de cima para baixo, porque a minha divisão está mais ou menos por aí, né? Eu procuro fazer isso para a gente não ficar sempre vendo as linhas de visão, né? De luz, porque quando chegar em cima você vê tudo, né? Agora põe na prateleira de baixo, tirar para aí, em cima. Dona Esther, oi? Tem alguns clientes que pedem para colocar aqui.
aqui. Porque eles são idiotas. Se fosse vocês, eu não ia com idiotas, porque não. Não, então tá bom. Você vai olhar para a luz e não vai Nada ver melhor que um idiota objetos primeiro. escuros. E tu vai ter lógica nisso? Então, são alguns arquitetos, né? Cliente, né? Que daí pede pra colocar ele assim. Pronto, botão aí, não é? Sempre assim que a Esther dava aula, ela explicava do facho, do poder do facho, né, não sei o quê. Mas assim, tudo a gente imagina. Mas quando a gente vê ao vivo, nossa, a sensação é outra, assim. Essa prática foi, assim, sensacional, porque não só a gente tinha o parecer, né, da Esther, de como estavam ficando os efeitos, como ali essa interação com os outros, né, participantes, com os outros alunos, de como, não, mas para dar esse efeito, acho que a gente tem que fazer assim, né? E aí, claro, lapidado com o olhar dela, que foi assim, para fechar com chave de ouro. Então, eu estou torcendo para termos mais aulas assim ao longo do curso. Espero que a gente consiga ter um encontro novamente.